Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito das Obrigações. Já estamos aí caminhando, para o encerramento do estudo do Direito das Obrigações, porque estamos então na sua fase final, que é a fase do pagamento, ou deveria ser a fase final, já que toda obrigação nasce para ser extinta. Quando não for extinta, quando não houver o cumprimento voluntário, então pelo devedor ou por terceiro interessado ou não interessado, a gente vai estudar as regras do inadimplemento da obrigação. Eu disse para vocês na nossa última aula que o pagamento não é tão simples assim. Nós temos várias condições a estudar, tanto as condições subjetivas quanto as condições objetivas. Vamos estudar que existem pagamentos diretos e também pagamentos indiretos. Então, esses pagamentos, que são chamados pagamentos especiais, também geram a extinção da obrigação. Então, é importante que a gente estude todas as condições para que o pagamento gere o efeito esperado, que é a extinção da obrigação. Então, nesta aula, nós começaremos a falar sobre as condições subjetivas do pagamento, as pessoas que devem estar presentes no instante do pagamento. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe aí com o maior número possível de pessoas. Vamos fazer com que esse canal cresça ainda mais. Bom, então nós vimos que existem condições subjetivas e objetivas, e dentro das condições subjetivas, nós temos as pessoas que precisam estar presentes no instante do pagamento. Essas pessoas são pessoas que são chamadas de solvens. O que são os solvens? De quem deve pagar. Ou seja, quem é aquele que é obrigado a efetuar o pagamento da obrigação? Solven vem da palavra solvência, que nada mais significa do que pagamento da obrigação. Além disso, nós temos a quem devemos pagar. Quem é a pessoa que irá receber, então, a prestação assumida? A esse nós damos o nome de acipiens, que pode ser o credor ou alguém que o represente. Vamos começar estudando, então, nessa aula, de quem deve pagar. Quem é o responsável pelo pagamento? Quem é o solvens dessa relação obrigacional? Já disse para vocês que 3 figuras podem ser, então, podem ser as responsáveis pelo cumprimento da obrigação: o devedor, o terceiro interessado e o terceiro não interessado. Vamos começar pelo principal interessado, que é a pessoa do devedor. Então, o devedor, lá no momento da formação da obrigação, se comprometeu a dar, fazer ou não fazer alguma coisa. Quem é o principal interessado na extinção da obrigação? O devedor. Porque se ele não efetua o pagamento da obrigação, pode recair sobre ele consequências que onerem ainda mais a sua prestação, como juros, correção monetária, cláusula penal. Além disso, talvez perdimento aí de garantias reais que ele tenha prestado quando da formação dessa obrigação. Então, para o devedor, é muito importante que essa obrigação se extingua. É muito importante que haja aí o total adimplemento da obrigação, para que não recaia sobre ele nenhuma responsabilidade. Lá no início, lá no comecinho que a gente começou a estudar Direito das Obrigações, eu disse para vocês que a relação obrigacional ela possui 2 elementos: elemento débito e elemento responsabilidade. O elemento débito é a prestação assumida voluntariamente pelo devedor, que deve ser cumprida voluntariamente pelo devedor. Se ele não cumpre essa obrigação, vai surgir o elemento responsabilidade, que é o direito do credor de se voltar em face do devedor para então exigir dele o cumprimento da obrigação com todas as consequências em razão então do seu inadimplemento. Então, o principal interessado é o devedor no pagamento dessa obrigação. Agora, o Código Civil, ele admite que 2 outras figuras também possam efetuar o pagamento da obrigação. Pessoas que são estranhas à relação obrigacional ou não, pessoas que não são as devedoras, mas que por algum motivo têm interesse na extinção da obrigação. Então, se eu assumir uma obrigação perante um banco de pagamento de R$100 mil,
Pode um terceiro vir e efetuar o pagamento no meu lugar? Pode. Pode vir e efetuar, então, ali, né, a quitação daquela dívida no meu lugar? Pode. Quem é essa terceira pessoa? A gente vai entender que, dependendo de quem seja essa terceira pessoa, eu ainda sou responsável pelo cumprimento da obrigação. Então, esse terceiro, pelo Código Civil, ele será denominado como pessoa interessada ou terceiro interessado e terceiro não interessado. A palavra interesse aqui tem a ver com interesse jurídico, tá? Então, não é qualquer tipo de interesse que vai me classificar como terceiro interessado. O terceiro interessado é aquele que tem um interesse jurídico no cumprimento da obrigação. Professora, o que é interesse jurídico? É aquele que faz parte do contrato junto com o devedor e que ele sabe que o cumprimento da obrigação gera a extinção da obrigação, inclusive perante ele, ou que o não cumprimento da obrigação pelo devedor recairá sobre ele fará recair sobre ele uma responsabilidade. Então, quando a gente fala de terceiro interessado, a gente está falando, por exemplo, da pessoa do avalista, da pessoa do fiador, da pessoa do devedor solidário. É aquele que, mesmo que haja um devedor, mesmo que haja um credor, ele está ao lado do devedor como um corresponsável, ou porque ele é avalista, ou porque ele é fiador, ou porque ele é devedor solidário. Então, ele sabe o seguinte: se o devedor não efetuar o pagamento da obrigação, o credor terá direito de se voltar contra ele para recebimento, então, dessa prestação. Então, ele tem um interesse jurídico, porque o não cumprimento pelo devedor gerará para ele, então, responsabilidade pelo pagamento. Bom, então, o devedor assume a obrigação de pagar R$150 ao credor. Não efetua esse pagamento. O credor pode se voltar em face do devedor e também pode se voltar em face do terceiro interessado. Se o devedor cumpre a obrigação, extinta então está essa obrigação e extinta está perante todos. Extinta estará perante tanto em relação ao devedor quanto em relação ao terceiro interessado. Se o devedor não cumpre a obrigação, caberá então ao terceiro interessado o cumprimento dela. Vai depender, né, pessoal? Porque se eu tenho um avalista, eu tenho que primeiro exigir o cumprimento da obrigação do devedor. Se o devedor não efetuar, aí que eu posso exigir do avalista. Diferente do devedor solidário que a gente já aprendeu. Eu posso exigir de qualquer um deles, sem ordem, sem necessidade aí de preferência de um em relação ao outro. Se o terceiro interessado, então, cumpre essa obrigação perante o credor, extinta está a obrigação, o credor, então, recebeu aquilo que ele tinha de direito, não pode reclamar mais nada de qualquer um deles. Porém, ocorre o instituto da subrogação. O que é a subrogação? É a substituição que acontece no pagamento. Nós vamos aprender o pagamento com subrogação, nós vamos aprender todas as regras acerca da subrogação, mas o que a gente tem que entender nesse momento é que no pagamento com subrogação há uma troca. E nesse caso aqui, do artigo 346, inciso 3, há uma troca de sujeitos, uma troca de credores. Se o terceiro interessado efetuou o pagamento no lugar do devedor, ele subroga-se nos direitos do credor. Ele sai de lá da posição, né, da relação obrigacional, da relação de sujeito passivo, e ele vem para o polo ativo da relação obrigacional, toma o lugar do credor, como se ele fosse credor desde o início, e tudo que o credor podia exigir do devedor, esse terceiro interessado agora também poderá. Se ficou convencionado lá juros, correção monetária, cláusula penal, tudo que ficou convencionado lá em favor do credor, poderá esse terceiro interessado, então, exigir do devedor. Então, a gente fala que há uma troca da pessoa. Simplesmente saiu a pessoa do credor, entrou aqui o terceiro interessado no lugar, que vai poder continuar exigindo do devedor, então,
tudo aquilo que ele assumiu, na forma como ele assumiu, nas condições como ele assumiu com o credor. Então, ele efetua o pagamento e deverá efetuar da forma, então, como convencionado. Agora, existe a figura do terceiro não interessado. O terceiro não interessado é aquele que não tem qualquer interesse jurídico na relação obrigacional. Ele não está junto com o devedor no contrato, ele não faz parte dessa relação obrigacional, ele não faz parte desse contrato e não sofrerá qualquer consequência de ordem jurídica se o devedor não efetuar esse pagamento. Então, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando daquela pessoa que tem um interesse moral, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma relação de amizade com o devedor, aquela pessoa, por exemplo, que tem uma relação de parentesco com o devedor. Então, nesse caso, essas pessoas, elas podem efetuar um pagamento no lugar do devedor? Podem efetuar o pagamento no lugar do devedor. Então, é o pai que paga a dívida do filho, é o amigo que efetua o pagamento no lugar do outro amigo, né? É aquela pessoa que deseja livrar o devedor das consequências, então, daquela relação obrigacional, principalmente consequências de inadimplemento. O terceiro não interessado, que paga a dívida no lugar do devedor, ele pode ou não ter um direito de reaver aquilo que ele gastou para pagamento. Já deixo bem claro, terceiro não interessado não subroga-se nos direitos do credor. Lembra? Subrogar-se é tomar o lugar do credor com todas as garantias, com tudo aquilo que o devedor havia assumido perante o credor. O terceiro não interessado pode ou não ter um direito de reaver aquilo que ele gasta, a depender do quê? Da forma como ele efetuou esse pagamento, tá? Se o terceiro não interessado chegou no credor e disse: vim pagar a dívida do devedor em nome do devedor, faça um recibo em nome do devedor. É como se o próprio devedor estivesse indo lá e fazendo o pagamento da obrigação. É como se o próprio devedor estivesse ali cumprindo a obrigação. A quitação é feita em nome do próprio devedor. Se o terceiro não interessado faz isso, extinta está a obrigação e esse terceiro não interessado não tem direito algum, ele não tem direito nenhum de se voltar contra o devedor e falar: eu paguei a dívida lá no seu lugar, por favor, devolva para mim. Paguei a dívida lá no seu lugar, venha e me entregue. Tudo bem? Agora, se ele quiser ter o direito de receber aquilo que ele efetuou como pagamento, ele terá que efetuar esse pagamento em seu próprio nome. Então, ele procura o credor e diz: vim efetuar o pagamento da obrigação, faça o recibo, faça a quitação em meu nome, que sou o terceiro não interessado. Fazendo isso, nesse momento, o que acontece? O terceiro não interessado, ele gera a extinção da obrigação, devedor e terceiro não tem mais nenhuma responsabilidade para com o credor, só que o terceiro não interessado, ele passa a ter o direito de exigir do devedor aquilo que ele efetivamente gastou para a quitação da dívida. É o que a gente chama de direito de reembolso. Eu gastei 1.000, para ser reembolsado eu preciso receber 1.000. Eu gastei 10.000, para ser reembolsado eu preciso que me devolva 10.000. Então, o terceiro não interessado, se ele quiser ter direito a reaver aquilo que ele pagou, ele precisa pagar então em seu próprio nome. Só que ele só tem direito de reembolso. Lá no terceiro interessado, na subrogação, além daquilo que eu paguei, eu tenho direito a juros, correção monetária, multa, cláusula penal, tudo aquilo que ficou convencionado no contrato, porque eu tomo o lugar do credor. Aqui eu não tomo o lugar do credor. Aqui eu vou ter direito de receber exatamente aquilo que eu desembolsei. Desembolsei 1.000, tenho direito de receber 1.000. Tudo bem, pessoal? Ainda temos mais para falar sobre o terceiro não interessado, mas falaremos então na nossa próxima aula. Eu espero vocês lá, espero que vocês fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.